Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações exclusivas e quentíssimas a respeito do novo PAC, né? Que será anunciado logo mais, ainda hoje, pelo presidente Lula. A Mônica tem informações sobre temores da própria base aliada a respeito do programa a ser lançado hoje, né, Mônica? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, hoje é dia de festa, de bateção de bumbo por parte do governo Lula, né? O presidente vai anunciar o seu novo PAC, mas vai anunciar o novo PAC, o Megali, como você antecipou aí, sob a desconfiança, né, e o temor aí até mesmo de alguns dos seus maiores apoiadores. Megali, os números variam muito, né? Mas há um consenso de que os 60 bilhões de investimentos públicos, estamos falando de investimentos públicos, que o Lula vai anunciar hoje, ficam muito abaixo do que foi gasto pela Dilma Rousseff quando ela era presidente e anunciou os seus respectivos PACs, né? O Tesouro Nacional tem dados que mostram os investimentos de fato feitos naqueles tempos, né? Ainda no governo Lula II, o Megali, foram 18 bilhões investidos em 2007. Esse número foi crescendo e chegou a 97 bilhões em 2014. 30 bilhões, quase 40 bilhões a mais do que o Lula vai anunciar. Veja, o que foi gasto é 40 bi a mais do que ele vai anunciar, porque nem sempre o anúncio se realiza, não é isso? Então, naquele ano, em 2014, ano de Copa do Mundo e de ápice de investimentos públicos no Brasil, o volume chegou a 97 bilhões de reais. Né? Houve um balanço em meados de 2014, Megali, para a gente continuar aqui nos números, mostrando quanto tinha sido investido no governo Lula I, Lula II e Dilma I. Tinham sido 871 bilhões de reais no total, em todos aqueles anos. Quer dizer, é um número muito volumoso e que, obviamente, induziu, né, o crescimento daqueles tempos. Então, esse número de 171 bilhões é entre janeiro de 2011 e abril de 2014. Era investimento em grandes usinas hidrelétricas, em grandes programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, era investimento em todo canto e o país crescendo. Né? O que agora a própria base do governo, aliados do próprio governo, acreditam que dificilmente vai se repetir. Quer dizer, as condições não apenas são outras, o aperto é maior, como também o governo prometeu, né, jurou, que vai perseguir a meta de déficit zero nas contas públicas. Então, para ter déficit zero e gastar bastante, tem que ter um aumento de arrecadação gigantesco, que seguramente não se realizaria sem aumento de impostos. O governo diz que não vai aumentar imposto, então a conta não vai fechar. Há um temor de que, sem poder aumentar de fato impostos, né, aumentando a carga tributária aqui e ali, com algumas medidas pontuais que o Ministério da Fazenda está tomando, mas sem poder fazer um aumento grande de impostos, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo menos dinheiro para gastar e, portanto, mesmo esses 60 bilhões podem ficar só no papel. Essa é a desconfiança, esse é o clima, Megali. Não quero estragar a festa de ninguém, mas não sou eu que estou falando, são aliados do próprio governo que nos bastidores demonstram essa preocupação grande. Inclusive, já comecei a receber informações, telefonemas ontem de parlamentares, de aliados do Lula, descontentes com o que deve ser anunciado de investimento em seus próprios estados, dizendo que é muito pouco perto do que o país precisa. Mas essa é a realidade do Lula hoje, né? A gente sabe que o governo Lula III está governando, né? E está evoluindo em condições bem diferentes das que encontrou naquela primeira fase, né? Lula I, Lula II e Dilma I. Então, vamos esperar para ver os detalhes do que o governo anuncia, mas 60 bi tem sido considerado muito pouco, em comparação até mesmo com os próprios governos do PT, Megali. Agora, Mônica, você falou de todos esses temores e dentro da base do próprio governo, né, temores em relação ao gasto público, que ele é menor do que os PACs anteriores, né? Mas, em relação ao PAC de Dilma Rousseff, né? 94 ou 97 bi em 2014. Agora, acho que 97, né? Pelo que você falou, realizados, o que faz diferença, 97,4. Então tem esse temor aí de um investimento público muito abaixo do que foi realizado por Dilma Rousseff. Por outro lado, esse outro temor que é igualmente perigoso, que é de onde vai sair o dinheiro, porque você falou, não tem jeito de um aumento importante, significativo de arrecadação. Mas o governo diz que não vai aumentar imposto. Milagre não tem, dinheiro não cai do céu. Continua nebulosa a história de onde vai vir esse dinheiro para abastecer o PAC. Não é, Mônica? Ou tem alguma informação já um pouco mais clara que não seja driblar a meta?
que não seja desmoralizar o arcabouço. Você tem várias opções, né? Quer dizer, agora, a gente pode ter, quer dizer, se der aí sorte, se as coisas transcorrerem muito bem, você pode começar a ter um crescimento do país que naturalmente aumenta a arrecadação. Não aumenta a carga tributária, mas aumenta a arrecadação. Né? Se as pessoas compram muito mais, se as pessoas produzem muito mais, os impostos que incidem sobre o consumo, os impostos que incidem sobre a produção, a arrecadação, obviamente, ela aumenta muito. Então, essa é a aposta também, né? O governo coloca certos fundamentos econômicos que estimulam o investimento, a tomada de empréstimos, a queda de juros, e aí a economia começa a girar e a arrecadação sobe. Se tudo correr maravilhosamente bem, o país pode voltar a crescer de forma acelerada, mas não é o que está se vislumbrando, né, Sheila? Porque as previsões para crescimento em 2024 não são as melhores, as Mônica, mais explosivas, né? Pois é. Mas tem um quê do que os gringos chamam de wishful thinking, isso, né? De pensamento mágico. É uma esperança, é um otimismo. Ah, o dinheiro virá porque nós vamos crescer. Você não tem nenhum dado concreto de que isso vai acontecer a ponto de você poder ter... A Carla brinca muito disso, né? Pô, eu quero comprar um negócio aqui pra reforma da minha casa. Ela fala assim, Megali, quando eu ficar milionária, eu compro pra você. Não é brincadeira. Né? É uma promessa séria. Como é que é isso aí? Vai acontecer. Não, como é que você fala que é? Você tá... Jogando pro universo. Jogando pro universo, né? Ela fala isso em voz alta pra ver se acontece. Eu tava justamente falando isso, quer dizer, as previsões para o crescimento esse ano, mesmo dos mais otimistas, para esse ano é 2 ponto alguma coisa, para o próximo ano é menor, né? Então você vê que as previsões não são das mais otimistas, as previsões de economistas, as previsões de agentes do mercado. Agora, então, posto isso, dito isso, né, eu estava falando, uma das possibilidades é um crescimento maior, a outra possibilidade é você, de fato, aumentar imposto, a outra possibilidade é você cortar gastos, e a outra que a Sheila colocou aí é driblar a meta. Então, possibilidade tem. Né? O temor da base do governo, especialmente, é que esse sacrifício recaia sobre a possibilidade de cortes de gastos e investimentos. Né? Então, se a solução for cortar gastos e investimentos, a festa de hoje vai ficar sendo realmente só uma festa, Megali. Aí tem um pouquinho de água no chope aí, né? Porque aumentar impostos, o Haddad falou que não. Cortar gastos, o PT o próprio PT vai torcer o nariz. Vai ser difícil. Driblar o teto, tá, e aí, como é que fica a questão dos juros, né? Os juros estão atrelados a essa previsibilidade, né? A você respeitar ali as regras que você mesmo está tentando aprovar. É uma espécie de beco sem saída. Enfim, aguardemos, né? O anúncio que acontece logo mais, no Rio de Janeiro. Aliás, muita gente mandou representantes, né, Mônica? Os governos do espectro ideológico oposto da direita não vão comparecer. Imagino que o governador do Rio estará lá por ser um anfitrião, mas Eduardo Leite não vai, Ratinho Júnior não vai, Tarcísio de Freitas não vai, governador de Santa Catarina não vai. Ronaldo Caiado vai. O Caiado vai. O governador do Amazonas também anunciou que vai. Então tem uma divisão aí, né? Eu acho que tem governadores mais policiados, vamos dizer assim, que outros, né, pelo seu eleitorado ou pelos apoiadores de Bolsonaro, pelo que a gente está vendo aí, preferem dar uma desculpa e não ir, né? E vão mandar representantes. Muito bem. Domingo é dia